a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos já agradecer o carinho da sua audiência que sempre tem acompanhado o programa Escola Bíblica Dominical. O programa Escola Bíblica ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, e tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa, que você compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, né? Aqueles que ainda não conhecem o programa, nos ajude a levar essa programação ao mais longe possível. Lembrando que você tem disponível os nossos programas anteriores, é só acessar o nosso canal no YouTube. Nós temos também a nossa página no Facebook e no Instagram. Lembrando, os nossos professores aí são pré-aulas das lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição 6, que vai falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Lembrando que o tema geral desse trimestre fala sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Você é muito bem-vindo a estar conosco, a estar acompanhando aqui durante esses minutos a pré-aula desta lição. Queria também lembrar os amados irmãos e irmãs que na semana passada nós estudamos aqui a lição 5, né? Que ela falava sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Em continuidade, hoje é a lição 6. E hoje nós temos aqui para estar juntamente conosco, comentando esta lição, ao meu lado esquerdo, o presbítero Davi Brizotti, a paz do Senhor. Pastor Fábio, paz do Senhor, pastor Alan. Amém. Glória a Deus. O presbítero Davi Brizotti, ele é auxiliar ali na igreja Assembleia de Deus no Jardim Quisizana. E temos também aqui o presbítero Alan Batista, nosso psicólogo, também coordenador do Departamento da Família do Campo. A paz do Senhor, presbítero Alan. Pastor Fábio, paz do Senhor, presbítero Davi, paz do Senhor e a todos os professores que estão nos acompanhando. Que Deus em Cristo continue abençoando a você e a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Glória a Deus. O intuito desse programa, meus irmãos, é trazer um pouco de conhecimento aos professores, né? Auxiliar aí você que prepara a sua lição da escola bíblica, você pode buscar mais outros materiais, né? Lembrando que toda a revista da escola dominical também tem um livro de apoio, né? Este livro de apoio vai te ajudar, ele tem um pouco mais de conteúdo do que você encontra na revista. Essa revista, esse trimestre, foi escrito pelo pastor Douglas Batista, né? E nós estamos aí apreciando aí essas lições, onde tem sido de grande importância e relevância para a Igreja do Senhor, para o nosso crescimento. São temas que nós estamos aí nos deparando nos dias atuais. Amém? Deus abençoe você, fique conosco. Tenho certeza que hoje esse programa será de bênção para você e para a sua família. Já queria aqui pedir ao presbítero Davi Brizotti que faça a leitura para nós do texto áureo. Texto áureo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Glória a Deus. O presbítero Alan, leia para nós a verdade prática, por favor. Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Glória a Deus. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Segundo, destacar que a erosão da masculinidade, né, tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. E terceiro, enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica equilibrada. Nós também temos a leitura bíblica em classe, que está no livro de Ruth, do capítulo 4, do versículo 7 ao 12. Acompanhe a leitura da lição.
Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leá, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, da semente que o Senhor te der desta moça. Muito bem, você acompanhou aí então a leitura bíblica em classe que está no livro de Ruth, capítulo 4, do versículo 7 ao 12. Hoje nós estamos aí de frente a um tema tão importante, né, abordado em várias áreas da sociedade, né, que é essa desconstrução da masculinidade bíblica. Eu já queria aqui, já de antemão, avisar os nossos amigos, irmãos, que nós não vamos falar sobre o machismo, muito menos o feminismo, né? Nós não somos a favor do machismo e nem do feminismo. Nós vamos falar da masculinidade, como na lição que vem, vamos falar da feminilidade, né? Nós estaremos abordando aqui essa desconstrução de um princípio estabelecido por Deus e que nós, como igreja cristã, evangélica, nós defendemos. Nós somos totalmente contra, né, o machismo e também o feminismo, né, como essas práticas, elas não têm base bíblica, né, elas não têm apoio na palavra de Deus. E para nós começarmos aqui, presbítero Alan, o senhor que conhece, né, se depara às vezes com situações dentro do... eu sei que a gente não pode citar nomes, né, devido ao atendimento ser pessoal, mas uma coisa que está caindo em descrédito é a questão da masculinidade, né? Hoje segue aquele princípio, eu sou o que eu querer ser, mas a Bíblia não nos aponta essa prática como sendo correta, né? Pastor Fábio, presbítero Davi, a todos, como a nossa regra de fé, que é a Bíblia Sagrada, e nós temos nela todas as nossas diretrizes e direções, o homem ele foi criado para um papel bem definido, né? Deus criou o homem com um objetivo bem definido acerca de sua liderança, de sua capacidade de provisão, de cuidado. A Bíblia Sagrada, partindo do ponto de princípio dela, que é a nossa regra de fé e nossa base, nos oferece essa distinção, né? E essa desconstrução de uma masculinidade, isso vem se dando há longos e há longos anos, né? O pecado ele teve grandes consequências na vida da humanidade. E inúmeras consequências, entre elas está essa desconstrução do homem dentro de sua devida responsabilidade, que é inerente do papel do próprio homem. Acredito que no discorrer da lição, nós vamos ver até através de conceitos científicos que é muito diferente o ser biológico homem do ser biológico mulher. Então, o homem tem um papel diferente, desde a sua conjuntura, sua formação biologicamente, geneticamente. Necessidades, né? Suas necessidades, seu modo de pensar, seu modo de agir, suas emoções. O homem difere bastante do ser feminino. No entanto, vale salientar dentro da pergunta cabível que essa desconstrução ela vem se dando ao longo de muitos anos mesmo. Homens que deixaram de ocupar o seu real papel, homens que deixaram de assumir a sua real responsabilidade e através também de grandes produções ao longo de décadas atrás, desde, por exemplo, aparentemente até filmes, na visão de muitas pessoas bobas, a desconstrução de papéis familiares foram ganhando espaço
na rede televisiva, em muitas transmissões ao longo de muito tempo. E isso vai se tornando cada vez mais corriqueiro e vai reverberando de uma geração para outra geração, que lamentavelmente de uma para outra vai se diminuindo também as resistências, as defesas e o comportamento padrão que realmente o homem tem que ter. Mas na lição de hoje, claro, você professor que nos acompanha, nós vamos estar aqui apresentando de maneira bíblica o real papel de um homem e as suas responsabilidades sobre a sua vida social. O que nos chama a atenção é que na lição de hoje, específico, né, nós vamos falar sobre o papel de importância, a importância do homem, né? Como na lição que vem será abordado a importância da mulher, né? O homem tem a sua importância e hoje, específico, nós vamos falar sobre a importância do homem, deixando claro que o homem e a mulher, nenhum é melhor que o outro, mas cada um tem o seu papel. Deus criou homem e mulher com seus papéis diferentes. Hoje nós vamos falar sobre a importância do homem e tem sido muito desconstruído isso. Não vamos falar do machismo, né, mas da masculinidade, o ser macho, homem, né? Viril. Tem importância, né, presbítero? Sem dúvida alguma, né? Até aqui no plano de aula, o comentarista, ele coloca que o problema não é o ataque ao homem, porque a ideia do marxismo, ele coloca o homem como agora, nesses últimos tempos, a construção, a desconstrução e a construção de um novo homem, vamos dizer assim, né? É tirar essa virilidade, tirar esse não é direito, mas esse dever, como vem colocado pelo espiritual, de prover, de guardar a família, de sustentar a família. O que esse neomarxismo, até o pastor Douglas, ele usa essa nomenclatura neomarxismo, coloca a desconstrução do homem dentro do conceito bíblico, judaico-cristão. Essa figura patriarcal, como nós colocamos aqui, não como machista, não como um ditador, mas como um provedor. Nós temos a história, né, desde o início, quando Deus cria o melhor Adão, e nós vamos falar sobre isso mais após, sobre essa imagem e semelhança dele, né? Mas quando ele cria esse homem para governar ali o Éden, que é o cultivar, o guardar, o proteger, tá? E com o pecado, isso aí veio também desconstruindo essa ideia, né, dessa imagem de Deus. Então, com o passar do tempo, essa desconstrução, né, essa falta de responsabilidade, como diz o principal, vai reverberando, né, ecoando, é isso, né? Ecoando com o tempo, com a sociedade, com a cultura influenciando gerações e gerações, vai enfraquecendo essa parede, né? Então também chega e afeta a família, nós vamos falar sobre isso também, né? A importância do conceito judaico-cristão de um homem de Deus. Nós entendemos que é preciso, né, refletir a respeito desse conceito, né, do papel da masculinidade do ponto de vista bíblico, é o que nós vamos trazer. Mas o que me chama a atenção, e nós já estamos aqui entrando na lição, é que esses dias atrás, né, um dos jovens da nossa igreja me procurou e me fez assim uma exposição pequena, e isso me marcou, achei interessante. E é verdade, ele falou assim, pastor, que coisa engraçada, né? Nós estamos estudando sobre essa questão da masculinidade, da feminilidade, o homem ser homem, a mulher ser mulher. Mas olha que coisa estranha. O homem quer ser mulher e a mulher quer ser homem. É justamente inverter os papéis. Mas na inversão de papéis, eles perdem a procriação, porque a mulher não serve como homem na questão da fertilidade. É diferente. Mas você vê que Deus criou o homem e a mulher com a sua função específica para cada um, mostrando que tanto a mulher como o homem é de suma importância nesse desenvolvimento, nesse crescimento da sociedade. Mas o que a gente percebe aqui, presbítero Alan, é que esse conceito, né, do papel do homem, né, do ponto de vista bíblico, está sendo deixado de lado por essas filosofias que são contrárias à palavra de Deus. É isso porque quando a gente observa no ponto 1 da lição, por exemplo mesmo, a criação divina do ser humano, Deus criou todas as coisas. E como já mencionamos um pouco, o homem ele foi criado sendo homem, a mulher para ser mulher.
E repito que eles têm suas características totalmente diferentes uma da outra. Não existe, nem cientificamente, nem a ciência apoia ideologias que vêm fazendo lavagens cerebrais ao longo de décadas, de anos, em muitos meios acadêmicos e agora cada vez mais em seus modos de divulgações em redes sociais e em meios de comunicação. E, lamentavelmente, muitas pessoas que vão sendo levadas sem procurarem ter os conhecimentos embasados cientificamente mesmo falando, e vão se distanciando da realidade daquilo que realmente é o papel de um homem. Pois Deus é o Criador de todas as coisas nos céus, na terra, no mar. A Bíblia Sagrada nos evidencia isso. E segunda lição, a Escritura vai registrar que ele criou o ser humano e ele definiu bem esse papel do homem como macho e a mulher como fêmea. E essa parte, pastor Fábio, que o senhor comenta sobre essa questão dessa dificuldade de muitas pessoas entenderem, que vai dar alusão a esse movimento, como bem colocado pelo comentarista da lição, pastor Douglas Batista, desse neomarxismo, não é? O neomarxismo ele vai estar se derivando dos escritos e das pautas de fundamentação de Karl Marx, né? Então, quando a gente escuta essa nomenclatura cultura marxista de ser, é porque dos escritos de Karl Marx vai se derivando N ramificações para a desconstrução da sociedade. Desde a ideologia de gênero, o feminismo, desde o aborto, desde drogas, tudo aquilo que for para desconstruir a mentalidade das pessoas, o conceito social e a ordem social, vai ter essa ramificação dessa cultura marxista de ser. E esse é um viés que está até aqui na própria lição mesmo, desse movimento feminista, né, que vem dessa cultura marxista, de entender que o papel do homem não deve ser executado. Então, fazem de tudo para desconstruir essa imagem que Deus criou do homem e dessa finalidade. Por exemplo mesmo, me permitam, no segundo subponto do primeiro, o principal, nós vamos ver aqui, a lição vai dizer, acompanhe a lição, professor, características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua construção biológica. Logo, homem e mulher são dois seres diferentes, biologicamente, geneticamente falando. E neste livro aqui, que você pode acompanhar aqui pela câmera, Defesa da Fé Cristã, conhecendo as teorias ao longo dos anos, de minha autoria, nós tivemos a intenção de colocar essas diferenças com embasamentos científicos. Por exemplo, o homem e a mulher são diferentes em seus cromossomos, são diferentes em seus hormônios, são diferentes em sua maturidade sexual, são diferentes no processamento de informações, são diferentes no desempenho de atividades físicas, são diferentes nas quantidades de sua gordura, de sua estrutura corporal e são diferentes até em suas próprias vozes. Não existe, a ciência nunca vai apoiar certas ideologias para essas desqualificações, sendo que há um investimento grande, muito forte, para promover na mentalidade das pessoas essa desconstrução, esse descumprimento deste papel, de que o homem é o provedor, é o homem da casa, é o líder, sim. A Bíblia vai dizer que Deus é o cabeça de Cristo, o Cristo o cabeça da igreja, o homem o cabeça da sua casa, da sua esposa, mas em nenhum momento, nenhuma dessas hierarquias existem para subjugar a que está abaixo. Não, esse é um processo de conjunto e de ajuda e de desenvolvimento conjunto, né? Como o senhor bem falou no início, nós não estamos aqui para apoiar machismo, porque isso não tem apoio bíblico, e muito menos também o feminismo. Mas a Bíblia, ela é coesa em nos ensinar acerca da harmonia, do respeito, do homem ser o provedor e o cuidador de sua casa. Então nós percebemos aqui que o pano de fundo disso é uma total desconstrução daquilo que Deus construiu. A Bíblia vai afirmar, nós entramos já no tópico 1, que é masculinidade bíblica, né? Deus é o criador de todas as coisas, né? Dos céus e terra. A Escritura registra que ele criou o ser humano, criou o macho
e fêmea, né, o homem e a mulher, com propósitos específicos. Já abordamos aqui uma questão também dessas características, né? Deus criou o homem e a mulher com funções específicas para cada um. O homem não pode gerar, né, uma vida ali dentro, mas a mulher. Então, o papel de cada um, tendo a sua importância, mais uma vez lembrando, nenhum é melhor que o outro, apenas funções diferentes. Mas, presbítero Davi, no subtópico 3, vai falar sobre a liderança masculina. Deus também criou o homem para que ele liderasse, né? A mulher também lidera, sim, com certeza. Mas estamos falando do homem. Deus também criou o homem para que ele liderasse a sua casa, a sua família, o sacerdote, né, do seu lar. Assim, quais são algumas das atribuições dessa liderança que Deus fez para o homem exercer? Antes de responder essa pergunta, eu coloquei no início da minha fala, que ia falar sobre a imagem de Deus, que eu tenho uma ideia dessa desconstrução da masculinidade, é uma desconstrução da ideia do propósito divino. Tá? Eu estava estudando sobre isso, a questão da ideia de imago Dei, que é a imagem de Deus. Satanás, ele tem, né, o espírito da Babilônia, o espírito de Cristo tem a ideia de destruir tudo que é de Deus, tudo que é divino. Então, é destruindo essa ideia, esse propósito de Deus da criação, né, criação do homem e da mulher, que é a coroa da sua criação, ele estará destruindo aquilo, o propósito divino, desde o princípio. Tá? Interessante aqui, irmãos, que eu estava buscando sobre essa questão da imagem de Deus querendo ser destruída, né? Essa imagem, esse propósito divino destruindo o homem e na mulher. Essa imago Dei, ela tem uma conotação, né, antropomórfica do homem. Tá? Ele não é, melhor dizendo, ela não é uma conotação antropoformórfica. O que quer dizer com isso? Não é assim, o homem, né, o homem mostrando ser Deus. Não é essa a ideia do imago Deus. A ideia, como diz aqui Miller Erickson, é que tem 3 pontos de vista. Primeiro, essa semelhança pode ser substancial, realmente pode ser física e psicológica. Física como sendo, né, o homem ereto, de pé, o poder de raciocínio, né, a psicologia. É um poder também, né, essa imagem pode trazer o poder de relacionar, a capacidade de se relacionar um com os outros. Deus, ele se relaciona, tá? Também tem a capacidade cognitiva de realizar tarefas, o poder de realizar coisas, tá? E Augusto Strong, muito conhecido, esse teólogo acrescenta a pessoalidade, a capacidade de agir, pensar e raciocinar, diferente de quem? Dos animais que foram criados nos dias anteriores à criação do homem. Esses animais, eles se comunicam entre si, mas de uma forma por instinto. Já o homem não. Ele se comunica se relacionando, sendo pessoal, o poder de capacidade de pensar, e também essa pessoalidade também tem um caráter espiritual, né? Essa pessoalidade com Deus, algo transcendente, né? Deus, apesar de, eu gosto muito dessa palavra, transcendente e emanente, né? Transcendente, porque ele realmente, ele está muito além da nossa imaginação, mas ele é pessoal, ele é emanente também, ele age na nossa vida, ele está em nós, né? Então essa ideia que eu quero deixar, né, essa minha ideia de destruição da masculinidade, é esse propósito divino querendo ser destruído. Mas voltando à sua pergunta, da liderança da masculinidade, eu quero falar, só quero pegar o gancho ali do presbítero Wallace, falando sobre Efésios, né, capítulo 5, sobre a cabeça. A Bíblia diz que Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Quando o marxismo, né, esse neomarxismo, eles são contrários a esses versículos bíblicos, essa ideia bíblica, né? Não, essa posição bíblica, melhor dizendo, né? Eles entendem que é sobre julgar, subjugar, impor. Enquanto a Bíblia, né, essa palavra cabeça, que vem do grego kelafai, significa governar, guardar, proteger, estar acima, não subjugando, não, mas protegendo. Deus, ele protege o homem, veja que é como se fosse um guarda-chuva, né? Deus protege Cristo, porque Deus é a cabeça de Cristo, tá? Aí Cristo é o guarda-chuva que protege o homem, e o homem é o guarda-chuva que protege o guarda-chuva que protege a família. A ideia, o propósito divino desde o princípio. E quando o homem perde, né, essa liderança por vários motivos que foram
desconstruídos com o tempo e sendo construído, infelizmente, pelas ideias marxistas, coloca o homem abaixo da mulher, a mulher dominando. Mas por que esse domínio acontece da mulher? Porque o homem se enfraqueceu. O homem perdeu esse poder, essa virilidade, não na força bruta, não é isso, mas de ser o homem, ser o cabeça. Então, essa ideia, esse propósito de Deus, desde o princípio, está sendo desconstruído. E com isso, a liderança ela é enfraquecida. E se o homem enfraquece dentro do lar, fica uma família enfraquecida, débil, né? Aqui vai dizer aqui, no subtópico 3, que o movimento feminista, né, de viés neomarxista, considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Veja a interpretação ao bel prazer deles, né? Porque a Bíblia Sagrada, em maneira alguma, coloca o homem acima de mulher e nem dá direito ao homem de subjugar a mulher e nem tratar mal seus filhos. Mas a interpretação maldosa e maliciosa para argumentar o que eles desejam argumentar e conseguir levar muitas pessoas nessa desconstrução social, eles levam para essa tangente, levam para esse viés de que não, isso aqui é machismo, não. A Bíblia nunca apoiou o machismo. Nós temos culturas em vários países afora que o homem realmente exerce essa função machista, subjuga, porém a Bíblia Sagrada nunca apoiou esse comportamento masculino. Porém, também precisamos dizer que a falta do comportamento adequado biblicamente do homem em relação à sua família tem também suas consequências comportamentais e de desenvolvimento familiar. Efésios 5:25, né? Só para ver como a Bíblia fala sobre essa proteção do homem, a sua família, a sua mulher, né? Ele compara o homem, a atitude do homem, ele a compara como Cristo amou a igreja. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. É um amor sacrificial. E assim mesmo se entregou a ela. Aqui Paulo ele revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Mas note que é uma ação onde o pano de fundo é uma ação satânica, porque o machismo cria uma oposição ao feminismo e o feminismo ao machismo. Eles se opõem, justamente colocando um contra o outro. E Efésios, capítulo 6, versículo 12, vai dizer, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eles colocam o ser humano um contra o outro, né? Desobedecendo uma orientação bíblica, né? Pegando esse gancho seu, pastor Fábio, querido professor, preste atenção, veja a colocação. A ideia dessa falácia, desse conto do inimigo que tem levado as pessoas a isso, veja como colocado, um contra o outro. O homem contra a mulher contra o homem. Nunca vai dar certo. Porque a própria Bíblia diz que um reino dividido não subsiste, ele não persiste, ele não tem continuidade. E esse é o papel da ideologia. Dividir, né? Dividir, colocar um contra o outro para prejudicar o desenvolvimento da família saudável. Roubar, matar e destruir, né? É uma ação, você vê que quem está por trás disso é o diabo, né? Lembre de uma pichação que tinha numa escola que eu estudei. E quem disse isso, foi incrível que pareça, foi o gato Garfield. Ele diz assim, se eu não posso vencê-los, divido-os. Porque ele sabendo que somente a divisão pode destruir, né, um reino. Então, interessante isso. Né? Aqui nós abordamos nesse primeiro tópico, né, a masculinidade bíblica, e a sinopse vai dizer para nós o seguinte: Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança à sua casa. Só corroborando, pastor Fábio, me permita, por favor, sim. Nesse ponto, querido professor, a importância do homem. Nós entendemos que nós estamos em um momento de desenvolvimentos, nós em momento algum desqualificamos ou diminuímos a importância do papel feminino. Nós sabemos que no quadro hoje profissional trabalhista, a mulher ela exerce com exímio saber muitos papéis profissionais. É de extrema importância, sim,
para o desenvolvimento hoje social, até econômico do próprio lar, a ajuda, a participação, hoje mesmo, da parte da economia, aonde deve existir a união e a junção e a soma, não é, do casal. Porém, o papel do homem de ser o líder, o cuidador, o provedor, aquele que protege o lar, não deve ser descuidado e nem descumprido. Nós estamos trazendo para você aqui algumas orientações bíblicas, né? Aqui são a pré-aula das lições da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estamos estudando a lição 6, que vai falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Abordamos aqui o primeiro tópico, né? Que vai falar sobre a masculinidade bíblica. E já partindo, meus irmãos, aqui para o segundo tópico, que vai falar sobre a erosão da masculinidade. Queremos, antes disso, convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube. Está passando para você aí os nossos contatos, nosso canal no Instagram, no Facebook. Compartilhe o nosso programa com seus amigos, irmãos. Você, professor de escola bíblica, tem um material vasto para buscar, né? Compartilhe, quem sabe, com um amigo seu que você sabe que ele está tendo dificuldade. São pré-aulas das lições da nossa escola bíblica dominical. Esse terceiro trimestre de 2023, nós estamos abordando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Entrando aqui no tópico 2, nós vamos falar aqui sobre a erosão da masculinidade. O primeiro ponto vai dizer apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas, né, de legitimação da homossexualidade. Satanás, ele não perde tempo, ele está investindo o que ele pode, né? Como foi dito, se eu não posso vencê-los, vamos tentar dividi-los, né? Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, como foi colocado pelo presbítero Alan, né? É que nem na questão do banheiro. Um foi projetado para uso da mulher, o outro para o homem. O jeito da mulher usar o sanitário é um, o homem usa outro. Essa é uma questão fisiológica, não é verdade? Alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. É totalmente uma heresia, não tem nem o que dizer disso, né? Presbítero Davi? Como essa apologia à homossexualidade? Nossa, como é que está sendo difundido, né? No meio de comunicação, na indústria cinematográfica, essa ideia da homossexualidade, colocando como legal, como bom, como aceito, como normal, o novo normal. Mas quanto à Bíblia, eles condenam. Se pegar Romanos capítulo 1, vai fazer uma listagem sobre essas questões homossexuais, como era um pecado muito difundido na antiga Roma, né? Porque também é o seguinte, na antiga Roma não tinha como dividir o governo, né, da religião, era um sistema teocrata. Os romanos viam na religião também uma forma de governo. E os deuses do panteão romano, a maioria eram promíscuos, não sei todos, quase todos, né? Aí da mitologia conta isso, né? Zeus, ele se transformava em animais, até em humanos, para poder ter relações com as mortais, ou, né? Porque eles eram, dentro da ideia, imortais, enfim. Mas, assim, irmãos, eu estava estudando sobre essa questão de Paulo aos Romanos, quando ele fala que a criação, a própria criação, mesmo sendo, né, o pagão, o ímpio, o romano, sendo pagão, ele conhecia a ordem natural das coisas. Ele sabia que homem era homem e mulher era mulher. Que o homem, até coloca aqui, né, está no livro de apoio, um autor fala que o homem, o órgão sexual, ele é pontudo e da mulher é côncavo. Eles sabiam disso. Eles sabiam que isto era uma ordem natural das coisas. E tudo que não era natural é inatural, sabe? Fora do normal, era promíscuo. Então, Paulo dizendo a ele, olha, essa questão, vocês não serão, vocês serão condenados, vocês são... Como vamos ler lá, irmãos, que é muito interessante, Romanos, capítulo 1, porque ali Paulo relata muito bem isso. Engraçado que, não cortando você, aqui vai dizer, ó, ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independe da anatomia do corpo, né? Nós não estamos aqui
criando situação, mas apresentando o presbítero Davi que o que Deus fez no corpo não interessa o que eu quero. E aí a mudança de sexo, que se você for ver a cirurgia, como é que se diz? Meu Deus, é uma cirurgia extremamente invasiva. Mutilação, né? Mutiladora. Mutiladora, né? Aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e vêm pelas coisas que foram criadas. Então, os romanos conheciam pelas coisas que eles viam, eles sabiam disso. Por isso, eles não ficarão inexcusáveis, indesculpáveis, né? Portanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram a Deus. Eles viam a glória de Deus. Eles conheciam, mesmo não conhecendo Levítico. Mesmo não conhecendo o Deus judeu, Yahvé, eles conheciam que existe um algo superior, tá? Por isso eles não ficarão indesculpáveis. Vai vir ainda 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2 em diante, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Repito, verso 2 do capítulo 4. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, assim, veja como a Bíblia se aplica. Quantas pessoas que se desviaram da presença do Senhor para apoiar heresias, mentiras, ensinos que desvirtuam, que desconstroem aquilo que Deus fez. Eu fico analisando como essas ideologias conseguiram ganhar espaço na mentalidade de pessoas que se permitiram. Como é que eu vou dizer que eu não sou um homem? Como é que eu vou dizer que uma mulher não é mulher, que quando eu olho para o corpo, a constituição dela, a ciência não apoia essa teoria? Se alguém não quer entender ou escutar a Bíblia Sagrada, tudo bem, mas a ciência não apoia. Homem é homem, mulher é mulher. É bem distinto a posição de cada um, a sua funcionalidade, a sua metodologia, o seu ser, é muito distinto. Então, a sexualidade, ela é algo que é reportada a um comportamento. Isso não é de nascença. Isso não é não, é algo comportamental. É uma escolha da pessoa. É uma escolha da pessoa. Isso não é biológico. Deus não criou assim, mas a pessoa, ela escolheu ser assim. Sim. Mas ela não pode se esquecer que toda a escolha dela, um dia, quando a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, nós teremos que prestar conta dessa decisão que a Bíblia diz que é errada. Né? Sim, sim. Só para colaborar, o Espírito Santo diz esses são os últimos dias. Ele falando sobre a mente cauterizada. Pastores, assim, nós Onde está esse texto, pastor Davi? Não, mas é o que você leu. Tá. 1 Timóteo 4:3, a mente cauterizada. Quando se fala em cauterizar, se estiver errado, vocês me corrijam, é uma queimadura. Tá? Paulo usa aqui a expressão, sabe, de que que quando o soldado voltava da guerra, com os ferimentos, como não tinham ali no campo... Algo para cicatrizar. Exatamente, eles queimavam, né? Aquela parte, e ali não se sentia mais. Não. Eles perdiam o contato, a sensibilidade. É isso que Paulo está dizendo. Pastores, o que eu quero dizer, a pessoa está dentro da igreja, se afasta, infelizmente. Isso é só um caso que está acontecendo dentro da nossa igreja. Eles começam a apoiar essas ideias com a ideia de que Deus é amor. Não, Deus é amor, ama todo mundo. Sim, realmente Deus é amor. Isso pronto, é fato. Questionável, é fato. Mas Deus não é toda forma de amar. Toda forma de amar não é Deus. E se esquece que Deus é justiça, né? Exato. E você fala isso, não entra mais. Não. Porque a mente está cauterizada. Não sente mais, né? Essa palavra. Sabe qual a minha maior intriga, eu tenho sempre resistido a isso? Você, qualquer pessoa, é livre. Você queira pensar ou falar o que você queira falar. Só não queira empatar que alguém fale também o que pensa. Exatamente. Naquilo Obrigar que a gente alguém crê. a pensar. Compre minha ideia. Compre de qualquer jeito. Uma coisa é você pensar e agir como você quer agir. Mas não venha querer me obrigar a pensar igual a você, porque eu tenho minha regra de fé. Eu tenho aquilo que eu acredito.
Eu tenho os meus conceitos. Então, os meus conceitos é aquilo que Deus fez. O homem, com a sua característica de homem, para que ele seja homem, macho, e tenha o seu papel a ser executado. Continuando aqui nessa linha de raciocínio sobre a erosão da masculinidade, nós falamos sobre apologia à homossexualidade e também o subtópico 2 vai dizer responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. Quer dizer, com isso, o homem deixa de exercer e negligencia aquilo que Deus deixou para ele. Eu não tenho mais compromisso, eu deixo as minhas obrigações como homem, como masculino, né? Provedor. A identidade masculina que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger, é substituída por indivíduos de duplo ânimo. Como entender essa questão? É justamente, a gente vem comentando, o pastor Fábio, o pastor Davi, justamente isso. A deteriorização desses conceitos ao longo do tempo que se passa tem contribuído para essa desvalorização do papel do homem, né? E repetimos que de uma geração a outra isso vai aumentando. Os homens vêm deixando de executar os seus próprios papéis, de serem cuidadores, de serem viris, de serem as pessoas para abraçar, para proteger, para jogando para a esposa a responsabilidade? Muitos têm se tornado, desculpe-me o termo, até pessoas que não gostam muito de ter a responsabilidade ou até do serviço mesmo. E tem alguns até mesmo que nós recebemos, nós temos denúncias de pessoas que se aproveitam porque a esposa pode, porque a esposa tem, e ele se omite da sua responsabilidade. Não, isso não é um papel bíblico. O homem tem que ser homem. O homem tem que executar o seu papel. Ele tem que fazer a sua parte. É claro, entendemos, existe sempre períodos de algum desemprego, e é esse um momento que muitas vezes uma mulher dá um suporte, suporta, mas o homem se aproveitar dessas coisas não é correto. A Bíblia não lhe apoia se você, homem, pratica dessa situação. Então, isso tem enfraquecido bastante ao longo de tempos. Homens que muitas vezes tiveram uma criação de uma forma, de uma maneira, e ele levou aquilo para um comportamento de sua própria vida, que se esquiva de sua real responsabilidade, de uma tomada de decisão, de uma intenção da proteção e do cuidado para com a sua própria família. Por outro lado, também alguém tem que tomar as rédeas e a liderança. Eu tratei, como pastor de igreja, eu já tratei situações em que a esposa chegou em mim e falou assim, pastor, o meu esposo não quer saber de nada. Mas ele não está tendo oportunidade? Não, tendo oportunidade até ele tem. Mas ele entra, deu uns dias, ele abandona e está em casa. E eu tenho que prover. Mas a senhora já conversou com ele e tal? Não, eu conversei, mas ele não quer. Né? Ele está em cima de mim e da minha responsabilidade, negligenciando a obrigação que Deus deixou para ele. Né? Eu quero abrir um aspas, eu gostaria que o Alan, como psicólogo, podia responder, que ele tem mais estofo para isso, né? Como uma criança, assistindo tudo isso dentro do lar, como é que ela vê essa imagem? Como essa construção aí, agora vou falar de construção, né? Primeiro que ela não vai ter um padrão do que é correto, isso. Né? Como será o desenvolvimento dessa criança? Não tendo a imagem paterna como viril, como homem, não como... De pai como sustentador, né? Como assim, um exemplo. Pois nós sim, nós precisamos entender que a fase de desenvolvimento de uma criança passa pelos pais, né? O lar é a primeira instituição, é a primeira sociedade que uma criança vive. No desenvolvimento psicossocial, a psicanálise vai entrar sobre a divisão por idades de 0 a 2 anos, de 2 a 4 anos, de 4 a 6, 6 a 8, e ali vai dividir a fase oral, anal, fálica, tácita. E é interessante o que em cada fase dessa uma criança absorve do pai e da mãe no lar onde vive. É muito importante que a presença do pai e da mãe tenha os seus papéis bem definidos e a execução bem feita e bem praticada. Porque na hora que isso é negligenciado, com certeza sim afeta, porque nós temos muito mais dos nossos pais do que nós imaginamos. Nós somos ensinados por palavras,
por gestos. Muitos traços, né? Eu vejo, Muitos traços. vejo nos meus filhos. A minha Sim, esposa sim. fala, ó, viu? Ele fez igual você faz. Fez igual você faz. Porque eles veem. Esses dias eu atendi uma criança que ele falou para mim, eu não escuto minha mãe. Eu disse, por que você não escuta sua mãe? Porque meu pai tem hora que também não escuta. Então, o que acontece? É trabalho para o psicólogo tentar resolver a situação. Então, assim, a criança está atenta e ela vai absorvendo isso. Na hora que o marido mesmo e a esposa não estão bem, na hora de uma discussão entre o casal, que é muito errado um pai e uma mãe discutir na frente das crianças, deve discutir num quarto algum assunto, ter cuidado com o tom de voz. Então, a ausência do papel do homem dentro de casa, em sua liderança, em sua masculinidade, naquilo que ele deve exercer, compromete, sim, também o desenvolvimento social do seu filho dentro do próprio lar. Porque, enquanto homem que você é, o seu papel vai estar ensinando o teu filho e até a tua própria filha. O real papel de um homem, de ser líder, de ser apoiador, de ser ajudador, de ser aquele que protege. Mas nós temos acompanhado o desuso ou a falta de prática nesse papel do homem dentro do lar. É homens que acham que não deve ajudar a criança no assunto da escola, que não deve apoiar a esposa em um afazer muitas vezes doméstico, ok? Então o que acontece? Muitos, por raízes de culturas antigas e de outros lugares, acham que não deve fazer nada dentro de casa. E a Bíblia não apoia nada disso em sua vida, meu amigo. O jeito, eu percebo em casa, que o jeito, a gente sabe que o jeito que eu tratar a minha esposa, meu filho, ele observa, é o jeito que ele vai tratar a futura esposa dele, sim. né? Tem casos que muitas vezes até os filhos se sobressaem e melhoram, porque eles entendem que aquele papel e aquele comportamento não é o adequado para a sua vida. Mas eles ficam atentos, eu percebo. Mas eles, sim, eles são atentos em eu tudo. percebo que às vezes quando eu tenho que tratar, naturalmente eu sou um pouquinho mais agitado, assim, né? E falo alto, né? Na natureza minha, eu falo mais alto e às vezes parece que eu estou nervoso. E eu percebo que às vezes quando eu estou falando, o meu mais novo ele olha para mim e ele fica atento no modo de eu falar. E ele às vezes ele fala assim, pai, o senhor está falando um pouco alto demais. Aí, né, eu reduzo ali. Eles ficam atentos. Ficam. O jeito que nós tratamos a esposa. E né, é interessante. E eles ficam ali, né? Você vê que o apóstolo Tiago e o sábio Salomão, ele vai ter aqui colocando ali, uma parcela de homens, ele é incapaz de sustentar a sua própria casa. Não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. E aí o sábio Salomão vai dizer, né, 21, 25, né, que ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então o homem tem que exercer seu papel de homem, você é macho. Aí nós entramos no subtópico 3. Sim. Crise de liderança. Mas só antes do senhor entrar, me lembrei de um filme. Olha como Satanás ele é sutil, né? Traz essa ideia, aí você vai assimilando, vai desconstruindo tijolo por tijolo dessa ideia de masculinidade bíblica e tal, enfim. O filme se chama O Estagiário. Eu esqueci o nome do ator, mas é muito conhecido. Qual que é a ideia? É a seguinte, ele é um senhor já de... Robert De Niro, não é? Exatamente, Robert De Niro. Né? E a ideia, ele já é um CEO antigo, aposentado, fica viúvo e não tem o que mais fazer, então ele vai atrás de um novo serviço. Ele acaba virando aprendiz numa dessas empresas high-tech. De marketing, de marketing venda, e tal. marketplace, né? Só que eu quero pegar sobre a protagonista, que é a Anna Hathaway, que ela é casada com um cara que é ele que cuida do lar. E dá para entender durante o enredo da história que ela apoia isso. E ele fica cuidando da filha. Ele se tornou o dono ou dona do lar enquanto ela trabalha. Não é a questão, não é a questão do desemprego. Foi uma opção deles. Ele deixou o profissionalismo dele, ele deixou tudo para ficar em casa. Cuidando da filha. E para que ela se dedicasse à empresa. Né? Nós temos, a gente falou um pouco lá atrás, isso tem sido trabalhado há muitas décadas atrás em filmes infantis, onde a figura do homem, a figura paterna, vai ficando para baixo, onde o pai é um cara bobão. Só que tem uma coisa muito importante nesse filme, né? Porque, com isso, ele ficando em casa e ela trabalhando, ele fica desocupado em casa e ele acaba traindo ela. Por ficar ocioso, né? Olha só, é toda uma desconstrução, parece bonito de ver. Qual filme hoje está mais em voga? Né? Qual o filme que está mais em voga hoje? Ele era bem sucedido. A Barbie. Né? Veja como a desconstrução no filme da Barbie.
tá? O namorado da Barbie, ele é um bobão, ele é um tolo. É a desconstrução dessa ideia. E isso vai entrando na mentalidade, porque há uma premissa que uma desconstrução falada 50 vezes a mentalidade de uma pessoa vai se tornando verdades. Então observa essa geração mais jovem, de 15 anos para cá, 20 anos para cá, os bombardeios de tantas investidas de vídeos, redes sociais, televisivos e tantas coisas. Isso vem se desconstruindo. E ao ponto que nós não vamos vaticinando. Isso aqui, quero chamar a atenção de você, professor, você é um líder de igreja, nós estamos pecando em não ensinar de maneira sistematicamente a palavra de Deus. Mas o mundo e o império do mal não se cansa de ensinar as desconstruções. Toda hora, revistas, televisão, internet, muitas vezes nossos filhos estão à mercê de tudo isso, sendo bombardeados em sua própria casa, dentro do próprio quarto. Muitas vezes você, pai, está dormindo e seu filho está sendo bombardeado por isso. Então, o que é que está sendo construído nessa geração de cada vez mais? A desconstrução dos papéis. O homem que é para executar o seu próprio papel está deixando de executar. E nós não podemos deixar de ensinar essas verdades. O espírito do anticristo, ele quer destruir o propósito divino que foi falado no início. É o propósito divino, uma sociedade... sociedade perfeita, mas foi corrompida pelo pecado. Eu preciso reafirmar mais uma vez aqui que hoje nós estamos defendendo a posição do homem ser homem, né? Nós estamos falando da importância do papel do homem ser homem e provedor. Nós não estamos desmerecendo o papel da mulher, inclusive na lição que vem, nós vamos falar do papel da mulher. Mas hoje nós estamos falando específico, porque senão pode chegar alguém agora, acompanhar, não, vocês estão falando que o homem tem que ser... Não estamos dizendo que tem que ser mais, nem melhor. Estamos falando da importância do homem, como a mulher tem o seu papel. E essa desconstrução do caráter masculino, né? Inversão de valores. A Bíblia não dá base nem apoio para isso. Então nós estamos defendendo. Falamos aqui também que com isso chega o subtópico 3, essa crise. Né? Essa inversão de valores, essa desconstrução, é todo um jogo de cartas do inimigo para chegar no ponto final, que é destruir aquilo que Deus criou. Né? E é triste essa crise que vem acontecendo e vai culminando dentro do lar, dentro da sociedade, né? Dentro da casa mesmo, onde vai se desconstruindo, porque, como já bem mencionado, a Bíblia não apoia nenhum comportamento opressor de homem em relação à sua família, em relação à sua esposa. Mas o homem tem que ser o líder, a sua família tem que se sentir segura pelo homem que tem dentro de casa. E quando você, homem, não executa a liderança que é de sua responsabilidade de exercer, não é de ser um homem líder, ordeiro, gentil, provedor, mesmo em meio à escassez, mas ser aquele porto seguro para a tua esposa, para a tua família, para os teus filhos. Se ainda que algum momento da vida, por dificuldade não econômica, mas emocionalmente, espiritualmente, não é? Aquela pessoa que lidera e que todos têm em você o esteio, que Deus conta com a sua liderança para que aconteça dentro do seu lar, grandes prejuízos acontecem. E acontecem dentro do próprio lar e, consequentemente, no meio de uma sociedade. Na página 70, nós terminar com essa responsabilidade negligenciada, diz o autor aqui, na contramão dessas atitudes desprezíveis, a masculinidade bíblica requer do homem o alto padrão de responsabilidade. Paulo escreveu, portai-vos varonilmente, 1 Coríntios 16, 13, que significa, hajam como homens e não como crianças. Era um chamado a mostrar-se homens valentes em um momento em que era necessário liderar maturidade. É o que nós estamos precisando hoje. Sim. Precisamos de líderes maduros, né? Líderes que tenham compromisso com a palavra, de ensinar a palavra. Não estamos mais em tempos de ficar contando historinhas da carochinha na escola bíblica dominical. Nós estamos passando momentos difíceis, é um momento de escuridão, e nós temos que observar a palavra, porque... A Bíblia nos mostra, né, que esse tempo chegaria nessas dificuldades. E é interessante, pastor, me permita, aproveitando, que essa questão de ser o provedor, para muitas pessoas, vai apenas para a questão financeira, das compras de comida.
Não, ele é o provedor, ele é o homem que nutre a família na vida espiritual, na vida acadêmica, na vida emocional. Não só materialmente. Não, né? é o homem que nutre, que senta com o filho, com a filha, e que conversa e que ensina. A palavra cultivar É, é um processo. E muitos negligenciam, né? Cultivar esse processo que o senhor está falando. Dia A após dia. sinopse aqui do tópico 2 vai dizer pra gente: a erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade, a negligência das responsabilidades masculinas e a crise de liderança. O homem tem suas responsabilidades, assim como a mulher tem, e será abordado no próximo programa. Esse é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos estudando a lição 6, que vai falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica, e nós já entramos aqui no terceiro tópico, né, que vai falar sobre Boaz, símbolo bíblico de masculinidade, modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. O que nós podemos aprender com esse modelo? E a Bíblia nos traz, né, ali também na apresentação da leitura, sobre a vida de Boaz, presbítero Davi. Nós sabemos que o Senhor Jesus era a descendência, né, direta de Boaz. Ele tomou um papel de homem mesmo, de responsável. Até o autor fala, ele compara a José. Não fugiu das suas responsabilidades, Não. né? Era um hábito, um costume já da época, o remidor. Porque tinha um remidor antes dele. Só que o remidor antes dele não queria. Não assumiu, Não né? assumia o papel. Então mostra a negligência desse remidor. Aí eles fazem ali um contrato na porta da cidade, né, trocando sandálias ali, enfim, que é um hábito, um costume, como diz o próprio texto, né? O texto áureo fala que é um costume antigo, até um costume egípcio isso, né, esse costume. Então ele toma essa atitude. Então eu vejo em Boaz a figura de um homem responsável e maduro, que tomou generoso, a responsabilidade de dar descendência ao seu parente, né? professor, só aproveitando, querido professor e aluno que nos acompanha, o fundo histórico disso aqui é que houve uma crise, né, econômica, financeira e de alimentação nos termos ali do povo de Israel. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion foram para os termos de Moabe em busca de sobrevivência. Ao chegar lá, morre Elimeleque, morre Malom, morre Quilion. E Noemi vê suas 2 noras, a Ruth e a Orfa, pede para que elas vão viver, vão se casar, elas estariam livres porque eram viúvas. A Orfa volta para a casa de sua família, mas a Ruth se torna como uma filha para sua própria sogra, né? E diz, não, para onde tu foi, eu vou, o teu Deus é meu Deus. Então ela voltou, a história vai dizer que Noemi voltou amargurada e disse que não, nem lhe chamasse mais pelo seu próprio nome, que lhe chamasse de Mara, porque ela estava com a vida amargurada. Era amarga pela experiência traumática de perdas. E aí é nesse fundo histórico que quando elas retornam, aí vai dizer que esses parentes aqui de Elimeleque haviam possuído todas as terras que eles haviam abandonado. Aí essa vai ser a função do homem remidor, daquele que vai resgatar a linhagem, né? Eu não sei se não é aqui no caso de Boaz, acho que sim, eu não estou me recordando agora, que até na hora da colheita, né, parte da colheita deixava que se caía mesmo, né? Sim. Ele falava, ó, deixa que caia, Para os né? pobres, né? Para que aqueles que são necessitados Isso. venham e colham, né? Era de propósito, Ele né? era um homem bom. Né? Um homem generoso, né? E esse modelo de responsabilidade é um modelo a ser seguido nos nossos dias? Sem dúvida. Embora são tempos diferentes, né? Nós, quem sabe, não vamos deixar parte da colheita cair, mas podemos ajudar? Não, primeiro prover a nossa casa, né? Primeiro, a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado sobre a nossa família, a nossa casa. Consequentemente, também, né, favorecer e abençoar aqueles que estão ao nosso lado. É um modelo a ser seguido? Quando se dividiu as terras, né, as heranças, aí foram para as tribos, Elimeleque é o nome dele, né? Isso. Ele recebeu também, e a sua geração anterior recebeu, ele ia perder isso. O que Boaz faz? Ele dá continuidade naquilo que ele recebeu, que foi dado por Deus lá na divisão das terras, em Josué.
né? Então, ele foi um homem bom, generoso, um homem que tinha uma visão, ele também tinha uma visão, né, à frente. Ele sabia que através dele a descendência de Elimeleque seria restaurada. E isso era algo divino, isso era da lei, também apoiava ele, né? Ele assumiu a responsabilidade, ele assumiu o papel de homem, né, que chegou. Inclusive, pelos costumes mesmo, essas duas mulheres que voltam, se elas não são remidas por isso, elas ficavam, pelos costumes da época lá, elas ficavam sem proteção. Virava mulher da vida. Virava mulher da vida. A viúva já estava numa situação mais complicada ainda, né? As duas moças também viúvas ali. É difícil, né? Até a lição aqui, o comentarista vai colocar, ó, ele a protegeu para ela não ser molestada. Porque se ele não assume esse papel, que na consciência dele chegou, não, eu vou fazer meu papel. Tinha um outro que poderia ser antes dele, não é isso? Assumiu a responsabilidade. Sim. Não quis, não, tudo bem, Boaz, tu queres, então tá bom, eu vou assumir. Então ele vai remir, não é? É por isso que até em certa nomenclatura o Senhor é comparado, né, a Boaz, né, como o servo remidor, né? Ele levou, a Bíblia diz que ele levou o caso aos anciãos, né, na audiência, explicou Sim. que as terras estavam à venda e aquele que a comprasse deveria casar-se com Ruth. Ele, usando de generosidade, criou também toda uma estratégia, sabendo ali do contexto, né, para abençoar. Isso mostra que o homem, sendo homem, né, ele pode abençoar a sua família, como abençoar situações que o rodeia, que estão permeando ali o seu espaço. Isso não tira a responsabilidade, né? É importante o homem ser homem, né? Sim, e a gente não fala... E lembrando mais uma vez, não é machista. Não. Ser masculino, a sua essência, como Deus fez, liderança, provedor, sustentador, remidor, generoso, como aqui Boaz, ele foi uma figura, né, patente aí, né? Nós vemos, o senhor usou falar que ele protegeu de ser molestada. Aplicando para nós, infelizmente, quantos homens veem a sua esposa ou os filhos, não é questão assim de assédio mesmo até, por que não? Sendo molestada verbalmente e se calam, né? Não tomam uma atitude, né, de protetor, de colocar na frente. A família está passando vergonha, enfim, sendo afrontada e ele se negligencia isso, se esconde. Então é um papel do homem isso, se colocar à frente também como protetor. Né? A Bíblia aqui vai dizer que Boaz ele é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Né? Muito importante essa lição, meus amados irmãos, nossos amigos, aqueles que acompanham o nosso programa. Esse é o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer o carinho da sua audiência, que sempre tem acompanhado, muito importante, os seus comentários. Esse programa ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, que tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. Nós queremos agradecer você que esteve conosco acompanhando esse programa e queria ler aqui para nós, finalizarmos a nossa conclusão, que vai dizer o seguinte: Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino, Gênesis 1, 27. Por isso, né, a diferenciação do sexo, né, é um princípio determinado pela criação divina, Gênesis 2, 23. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou para o desempenhar. Deus fez você homem para ser homem, né? Tudo essas atribuições que foi comentada aqui pelo presbítero Davi, presbítero Alan. Quero agradecer, presbítero Davi, pela sua presença, né? Importante esse comentário. Eu sei que é um tema tanto difícil, né? Mas hoje nós
tivemos aqui com muita calma, né? Cuidado para poder expor. Deus abençoe a sua vida. Presbítero Alan, Deus abençoe pelos comentários. Amém, pastor Fábio, querido professor, pegue a lição, leia a lição, aplique a lição, traga o melhor conteúdo para a sua escola dominical. Meus amados irmãos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Queremos aqui, ao finalizar, fazer uma breve oração. Presbítero Alan, dirija para nós esse momento. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade. Te louvamos pela vida do nosso pastor presidente, te agradecemos pela existência da TV Mão Amiga e por essa equipe, Senhor, que faz parte do desenvolvimento de ensino aqui no campo em São José dos Pinhais. A pessoa do pastor Evalci, continua abençoando toda a equipe, que essa programação venha a ser enriquecedora e de auxílio para todos aqueles que assistem, que nos acompanham nas redes sociais. Nós te louvamos por mais esse programa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você pelo carinho da sua audiência. Não esqueça, na próxima semana estaremos abordando aqui a desconstrução da feminilidade bíblica. Falamos sobre o homem, na semana que vem sobre a mulher, sabendo que cada um tem a sua importância diante de Deus. Deus abençoe você e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.